Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Lo Celso, né? Nessa manhã agora aqui do horário de Brasília, foi confirmada a contratação do Eriksen pela Inter de Milão, né? Até o Tottenham, né, fez um tweet agradecendo os serviços prestados, né? Inclusive fiz um vídeo falando sobre o Eriksen, foi o último vídeo antes desse aqui, né? Confere lá sobre ele junto, né, ao lado de vários outros jogadores representarem, serem símbolos dessa subida de patamar, desse crescimento de patamar, né, nas prateleiras do futebol europeu que o Tottenham alcançou nessa última década, né? E logo depois também eles confirmaram o Lo Celso, né, a contratação definitiva do Lo Celso até 2025, né? Tava no Real Betis, veio ao Tottenham por empréstimo e nesse meio de temporada agora foi confirmada a contratação definitiva. Um negócio que eu achei ótimo, né? O Lo Celso até começou com pouco espaço com o Mauricio Pochettino e depois da chegada do Mourinho, até com algumas lesões também, né? De fato, né? Na faixa de campo, que o Tottenham na temporada passada teve muitos problemas nessa faixa de meio campo. O Tottenham não só perdeu muitos jogadores por lesão em todas as posições, como principalmente na faixa de meio campo, né? E nessa temporada, né, já contratou Ndombele, contratou o Lo Celso, agora em definitivo, o Gedson Fernandes nessa janela de meio do ano, vai reforçando uma faixa que foi um pouco carente na temporada passada, até com alguns crescimentos de jogadores como o Sissoko, o próprio Harry Winks, por exemplo, mas que faltou. E o Lo Celso pode ser um jogador a acrescentar muito, e eu vou desenvolver um pouquinho melhor sobre isso, né? Ele passa a jogar mais, de fato, com o Mourinho nessa período de meio de temporada agora, né? Final de novembro, dezembro, janeiro. Até pensando em lesões, por exemplo, de Ndombele, o próprio Sissoko, o Dier não conseguindo ser uma peça confiável, ele vem crescendo nesse sentido. E vale ressaltar que no Real Betis, o Lo Celso se destacou como um segundo atacante, né? Inclusive em alguns momentos com uma dupla de ataque, o cara para partir de trás, muita qualidade com a bola no pé, ótima finalização, um jogador de talento genuíno com a bola no pé. O Lo Celso é um jogador com qualidade ímpar com a bola, né? Qualidade técnica, né? De trato com a bola, de conduzir a bola próxima ao pé, canhoto, bate muito bem na bola de fora da área. E pensando no meio campo do Tottenham, o potencial que essa faixa de campo tem para ser talvez um dos meio campos mais técnicos da Premier League é muito interessante. Isso passa muito pelo Lo Celso, que pensando na ausência do Eriksen, agora jogando na Inter de Milão, o Lo Celso pode ser considerado talvez o jogador com maior capacidade técnica desse elenco do Tottenham, né, para construir, para criar, né, capacidade técnica para o passe, para finalização, jogador muito interessante, né? E com o José Mourinho ele já foi utilizado de algumas formas diferentes. Então a gente já viu ele jogando num trio, né, num 4-2-3-1, aberto pelo lado direito, naturalmente centralizando, né, dando corredor para o Aurier, né, pensando na ausência do Harry Kane, o Lucas, que era o jogador que joga por essa faixa com o Mourinho, ele naturalmente teria que jogar centralizado, abrir um espaço por ali. Isso a gente já viu inclusive o Lamela jogando como camisa 10, como meia central nesse trio, e o Lo Celso fazendo esse lado direito para fazer a diagonal, né? A gente já viu ele jogar como meia central e a gente já viu ele jogar como segundo homem de meio campo, né? E é um problema do Tottenham do José Mourinho nesses últimos jogos, aí, nesse período aí de reta final de ano, período de janeiro. O Tottenham sofreu algumas dificuldades quando enfrenta times que marcam lá em cima. A transição defensiva do Tottenham vem sendo um problema, a transição da defesa para o ataque, né? Em alguns momentos o time sofre com falta de aproximação e fica dependendo muito da aproximação dos jogadores com a troca de passes rápidas para rapidamente chegar à frente do ataque. É uma forma de se atacar? É uma forma de se jogar? Mas depender só disso é muito pouco. E nos momentos em que o Lo Celso passa a jogar como esse segundo homem, em algumas partidas a gente já viu uma capacidade maior de conseguir furar esse bloqueio, furar essa marcação adversária para permitir com que essa bola chegue ou para Son ou para Dele Alli, eventualmente para o Lucas, que vai jogar como uma referência, mas naturalmente vai se aproximar para ocupar essa faixa nas costas dos meio-campistas adversários, né? Via de regra as marcações são feitas num 5-3-2 ou num 4-4-2, então o espaço natural nessa linha do meio de marcação é muito explorado quando você consegue ter o Lo Celso para encontrar os meias mais à frente. E ele vem jogando bem nessa função. Inclusive, não só nessa função, como também quando joga no trio de meias, meias ofensivos, né? Esse 4-2-3-1, como eu falei, fez gol inclusive contra o Middlesbrough nesse sentido, fazendo esse movimento da direita para dentro, pegando uma bola de rebote, mas fazendo esse movimento da diagonal partindo de um lado aberto, pegando de pé chapado, de pé esquerdo chapado de fora da área, né? Mas você tem outras alternativas para se usar o Lo Celso.
Se a gente pensa, por exemplo, na volta do Ndombele, que contribuiu bem, né, nos momentos em que a gente esteve em campo com a camisa do Tottenham, se a gente pensa nas questões ofensivas, né, um jogador com muita capacidade técnica também, a capacidade do passe entre linhas, né, o passe que fura linhas para a projeção de um meio aberto, por exemplo, do Son, né, mas defensivamente foi um jogador que deixou muito a desejar, né? Aquele jogo contra o Bayern isso ficou bem escancarado, né? Deficiência defensiva no momento de recomposição. Mas se a gente pensa num trabalho, no amadurecimento do Ndombele como um jogador para ser mais utilizado, para ser um jogador mais completo nessa faixa de... Se a gente pensa nessa função de meio campo, né, do cara que tem que ser ofensivamente produtivo e defensivamente útil, né? Se a gente vai pensar num trio, por exemplo, com o Winks, Lo Celso e Ndombele, a gente pode estar falando de um trio de meio-campistas de um dos mais qualificados tecnicamente da Premier League, né? Com o Ndombele pelo lado esquerdo, o Lo Celso pelo lado direito. Esse é um trio que com uma capacidade de reter a bola e de conseguir quebrar linhas com passe. E se a gente pensa em Lo Celso principalmente, tendo a capacidade técnica de condução mesmo, de um dos com essa maior capacidade da Premier League, né? Ainda tem o Gedson Fernandes, né? Então se a gente pensa, por exemplo, num 4-2-3-1, a gente pode ter Winks, Gedson Fernandes, né? Gedson Fernandes sendo um cara até de maior capacidade física, né? Também para ser lançado um segundo volante que sai à frente, e com o Lo Celso como meio campista para circular à frente desses dois homens mais atrás. A gente está falando de um meio campo que vai ter o Winks para ter o passe vindo de trás, o Gedson Fernandes com a capacidade física, também com a capacidade técnica, mas principalmente de ocupação de espaço naquela faixa à frente do primeiro volante, que seria o Winks. E o Lo Celso com essa capacidade de armador, o cara com a maior capacidade técnica e criativa para criar oportunidades, né? Então o Lo Celso, talvez sendo combinado naquela faixa de campo com jogadores que tem para acrescentar, e tem, claro, Winks, Gedson Fernandes, Ndombele, o Sissoko. O Sissoko tá de outro perfil, até muito provavelmente vai perder o restante da temporada. O Dier, se a gente pensa até num estilo de jogo um pouco mais pragmático, tem um cara de um pouco mais de capacidade física, né, para ocupar aquela faixa e proteger, digamos assim, aquela faixa de campo. Mas enfim, as alternativas do Tottenham hoje, para essa temporada, são muito interessantes, porque consegue reunir jogadores com capacidade técnica para fazer o jogo com bola e, pensando num trabalho de amadurecimento tático mesmo, serem defensivamente seguros, né? E o Lo Celso, na minha opinião, pode ser o pilar principal de um trio de meio campo, né? Ou jogando na frente de uma dupla de meio campistas mais recuados, enfim. Para mim, ele, com a saída do Eriksen, pode se tornar o jogador principal, assim, se a gente pensa em meio campista, né? Tanto para jogar num trio, como para jogar mais à frente, como para jogar como um meio aberto para dar espaço pro corredor, pro lateral, né? Pro Aurier, né? Principalmente, né? Enfim, são algumas alternativas aí que tem, que o Tottenham tem, né? Que o Mourinho pode ter para utilizar ele, né? E, de novo, assim, na temporada passada o time sofreu muito com essa ausência de peças nessa faixa. Nessa temporada tem o Lo Celso, tem o Gedson Fernandes e contratou o Ndombele também. O potencial que esse meio campo tem, né? Tem o Winks também, né? Então, assim, o potencial técnico que esse meio campo do Tottenham tem, que essa faixa central do Tottenham tem, é muito interessante, né? Vai ficar aí nas mãos do Mourinho ver como é que ele vai organizar esse time para fazer com que as peças rendam o máximo possível, o melhor possível. Mas pensando em faixa de meio campo, ao meu ver, o Tottenham tem potencial para fazer uns trios de meio campo, né? Aquela faixa de campo ali, uma das mais técnicas de maior qualidade da Premier League, tendo como pilar principal, após a saída do Eriksen, o argentino Lo Celso. Tá? Comenta aí embaixo a sua opinião, o que você acha, como ele pode ser melhor utilizado, enfim. É isso, espero que tenham gostado.